Agora sim, estamos ao vivo. Boa noite, meu povo. E aí, como é que vocês estão nesse domingo? Vocês estão animados para o nosso papo de hoje, que é, mulher no volante. Prometi que eu ia falar desse assunto aqui e nada melhor do que falar nesse assunto na nossa Semana da Mulher, que eu estou trazendo o meu projeto Mulheres Livres para vocês. Boa noite para todos que estão entrando. Vou pedir que vocês compartilhem essa live. Vem aqui, aqui embaixo, nesse aviãozinho, nessa setinha. Manda para todo mundo, manda para todas as mulheres para assistirem essa live com a gente hoje, para a gente falar sobre mulher no volante, perigo constante. Que frase mais sem noção. Só que hoje eu vou concordar com essa frase e vou explicar por que eu concordo que mulher no volante, perigo constante. Vou explicar isso pra vocês hoje, tá? Bora compartilhar a live com todo mundo. Obrigada por vocês que estão entrando. E nós temos muito assunto, tá? Mas a live não vai durar muito tempo. Essa semana é a Semana das Mulheres e eu estou trazendo aqui à tona o projeto Mulheres Livres, que vocês já conhecem, né? Eu tô sempre trazendo alguma coisa aqui e sempre com esse nome do projeto, que é o meu projeto para mulheres, para empoderamento, para libertação, para emancipação feminina, que é esse o intuito aqui, de ocupar as redes, né? De eu estar aqui, é esse o meu objetivo, é o objetivo do meu trabalho também na clínica. Pra quem não me conhece, não sabe, né? Não sei se você é novo por aqui. Eu sou psicóloga clínica, eu sou psicanalista e eu atuo com adultos, homens, mulheres, mas principalmente mulheres aqui no meu consultório. E vamos pro que interessa? Vai divulgando aí essa live, hein? Vai mandando ela para todo mundo. Vem aqui embaixo no aviãozinho, compartilha. Eu quero ver se a gente chega a 30. Quem sabe a gente chega a 30 hoje. Vou começar contando a história da minha habilitação para vocês, tá? Vou começar a contar essa história. Eu tenho 28 anos, já vou fazer 29 anos. E eu tirei a minha habilitação aos 18. Eu lembro da minha mãe falar que assim que eu fizesse 18 anos, ela queria que eu fosse tirar a habilitação. E ela sempre falava isso, assim, que queria que eu fosse assim que eu fizesse 18 anos, né? E aí, deixa eu tirar o som. Eu lembro que a gente chegou até a olhar a autoescola antes dos meus 18 anos. Eu já dei entrada antes mesmo de fazer os 18 anos e logo eu concluí. E eu tenho uma coisa, assim, que eu lembro, que eu não... eu fui aprender a dirigir na autoescola. E a minha mãe, ela insistia que eu tirasse junto, tanto carro quanto moto. Então hoje eu tenho a minha habilitação aqui. Cadê, gente? AB, cadê? Tá aqui. Eu tenho tanto para carro quanto moto. E na época eu não queria. Eu me sentia eu sentia insegura, com medo de moto. Eu até topava o carro que eu ia aprender na autoescola. Eu achava que eu dava conta do carro, mas que eu não dava conta da moto, que era demais para mim. E a minha mãe, ela me obrigou. Ela falou que só me daria a habilitação, ela que pagou pra mim, ela falou que só me daria se eu fizesse os dois de uma vez, né? Então, isso acabou assim, a gente conversando muito e me empurrando a fazer. Hoje eu ando de moto pra cima e pra baixo, eu amo ter moto, é muito importante pra mim eu ter a carteira AB, mas eu lembro o quanto que eu fiquei insegura para tirar a carteira de moto. As duas eu consegui passar de primeira, tanto na prova, né, de legislação, quanto na prova de rua, tanto carro quanto moto eu consegui passar de primeiro. Mas eu lembro do medo até hoje, gente. Eu lembro que eu fiquei muito nervosa, muito ansiosa, eu tremia por dentro. E eu nem sei como que eu consegui passar, porque eu realmente estava fora de mim, de tanto medo, insegurança e tudo mais. Na moto, muito mais do que no carro. No carro eu já estava um pouco familiarizada, assim, porque a gente sempre teve carro, né? Mas moto, não. E é a partir daí que eu quero conversar com vocês. Essa é a minha história.
E a minha história não é a mesma história, não é a história da maioria das mulheres. Muitas mulheres, elas não têm esse incentivo dos pais, né? Principalmente às vezes das mães, que é esse incentivo de você vai sim, você pode sim, você consegue sim. Muitas vezes, assim, o que eu escuto muito aqui no consultório, não só aqui no consultório, não só aqui no meu trabalho, mas na vida mesmo pessoal, são mulheres que vão deixando para depois, que elas entendem que não é o momento. Ah, não tenho carro agora, então eu não vou tirar. Eu também não tinha carro, não tinha previsão de ter carro, tá? Assim, não tinha. Na época eu morava sozinha assim, né? Morava em república fora, eu não ia poder ficar usando o carro da minha mãe, mas mesmo assim eu fui muito incentivada, mas essa não é a história da maioria das mulheres. E é só a partir disso e a partir do medo que eu senti, esse medo absurdo que toma conta assim da cabeça aos pés da gente quando a gente tá indo lá, ser avaliadas nesse lugar, né? Nesse lugar de direção, de carro, de mecânica, de entender aquilo tudo, de entender esse universo. Como que é um medo absurdo. E eu entendo e reconheço. Mesmo tendo sido aprovada, eu reconheço esse medo ali. E eu consigo sentir ele até hoje, assim, se eu parar pra pensar na situação e eu lembrar do dia. E aí a minha história não é a mesma da maioria das mulheres. A partir disso, de qual que é a história da maioria das mulheres, né? Qual que é a relação da maioria das mulheres com o carro. E a partir desse medo que toma conta da gente, que nós vamos conversar aqui hoje, tá? Vai mandando essa live pra geral, pra todas as mulheres da sua vida que precisam ouvir isso aqui, tá? Vamos lá. Mulher no volante, perigo constante. Eu concordo com isso e vou explicar isso pra vocês, tá? Muitas pessoas, eu quero começar a partir da nossa relação com o carro, né? Como que a gente vai entendendo todas nas nossas experiências, no formato, né, de como nós somos criadas, no seio familiar, no seio social também ali, como que nós vamos entendendo que esse não é o nosso lugar. Nós começamos a entender que aquilo ali não é para nós, que carro é assunto de homem, que carro não é assunto de mulher. Então nós vamos entendendo isso nas sutilezas, no dia a dia, no contato, a gente vai entendendo que esse lugar não é nosso. E isso fica muito marcado com frases como essa, ou frases como: para você, o volante certo é a panela, a tampa da panela, né? Já ouvi essa também. Para você, o volante certo é a tampa da panela. Então, o tempo inteiro nós somos excluídas nesse lugar, porque esse lugar é perigoso demais pra gente, esse lugar é arriscado demais pra nós, estar ali dirigindo é um perigo, é uma ameaça. Uma mulher no volante é uma ameaça. E eu vou concordar com isso e calma aí que eu já vou explicar o porquê, tá? Como que com o tempo, eu já expliquei isso em outros momentos, então não vou me aprofundar, mas durante o nosso desenvolvimento, na nossa separação mesmo de gênero, o menino, ele é criado com todas as insígnias ali do masculino. O masculino que arrisca, que é aventureiro, ele é criado dentro disso de lidar com o perigo, ele vai lidar com o agressivo, né? Aquilo que é mais agressivo, aquilo que ele precisa de ter força. E como que nesse meio é entendido que o carro é uma marca, é uma insígnia, é um sinal do masculino. Fica muito marcado ali. Não é à toa que nós somos incentivados a brincar de boneca e os meninos brincar de carrinho, né? Assim, isso tá ali posto. Não vou me aprofundar nisso, porque vocês já entendem que desde sempre essas ideias são permeadas. E até hoje, tá? Então você pode, às vezes, estar adulta, que quando começam a falar de carro, pode ser que te excluam aí dessa conversa. Ontem mesmo, meu namorado saiu, foi
encontro com os amigos dele, e aí ele voltou me contando que de repente uma pessoa lá virou, eles estavam conversando sobre carro e uma pessoa virou, tinha uma mulher no meio, não sei muito bem assim quantas pessoas tinham, mas uma pessoa virou e falou bem assim, e não dá pitaco porque carro não é assunto de mulher não. E nisso eles zoaram lá, enfim, né, deram uma cortada gentil, e o elo masculino não permite muita coisa, né? Então, mas fica muito marcado que nós vamos ser sempre excluídas desse lugar. Esse lugar não pertence pra gente. Então, o medo que eu senti e que eu sei que a maioria das mulheres sentem na hora da avaliação é o medo de que eles percebam que a gente tá no lugar errado. É o medo de que as pessoas entendam ali que você é uma impostora, que você não é para estar ali, não é a carteira, a habilitação, dirigir, entender de carro, não é coisa de mulher. E a gente vai colocando aquilo na nossa mente, assim, a gente vai estruturando isso na psique feminina. Eu já falei aqui que eu vou até fazer uma live sobre predador, né? Sobre reconhecer, sobre identificar os nossos predadores. E isso é um dos nossos predadores que fica marcado ali na síndrome da impostora, né? Eu tenho até um e-book lá no meu site falando sobre a síndrome da impostora. Como que a gente fica marcado uma inferioridade, a gente fica marcado ali nesse lugar de não tão boa, de estar sempre, né? A gente tá faltando alguma coisa, tá faltando a gente saber um pouco mais, tá faltando a gente estudar um pouco mais. Então isso que a gente encontra ali na hora da avaliação, que eu senti e que muitas de vocês sentem, esse medo absurdo, essa insegurança absurda, esse pânico que dá na gente, essa ansiedade além da conta, é a ansiedade de encontrar com o nosso predador, de encontrar com aquele que vai avaliar e que vai notar que você não pertence a esse lugar. É o encontro com aquilo que é mais, quando eu falo predador, né, é o mais predatório, é o que é mais castrador. É muito difícil enfrentar isso. É muito complicado enfrentar isso. Então vamos lá, só para vocês entenderem. Não é à toa, é na construção subjetiva, é na construção da mulher, né, do que é ser uma mulher, que é pregado, que as mulheres elas ficam nesse lugar mais dócil, elas ficam num lugar mais seguro, elas ficam ali em outro lugar, não é nesse lugar de dirigir, não é nesse lugar de se apropriar. E aí, entendido isso, vamos para a parte do porquê que eu concordo que mulher no volante, perigo constante. Pensa aqui, como que o inconsciente ele denuncia, né? Uma frase que vem de um total machismo, uma frase que é castradora, uma frase que é para ameaça, né? Para ameaçar a mulher, para amedrontar a mulher. Ao mesmo tempo, denuncia a insegurança do homem. Nessa frase, que a gente tem que concordar, é um perigo ter mulher no volante. Mas é um perigo para quem? É um perigo para quem ter uma mulher se apossando desse assunto. É um perigo para quem ter uma mulher na mesa do bar, falando de mecânica de carro, sabendo tudo de carro, dirigir. É um perigo para quem ter uma mulher que dirige melhor do que um homem, que dirige tão bem quanto um homem. Olha como que o inconsciente ele escapa nessas coisas, assim, né? Como que é preciso o homem dar essa cartada dessa frase, assim, né? Ele amedrontar, ameaçar. Ali é o predador, né? Ser algo predatório, castrador, que vai te intimidar. Mulher no volante, perigo constante. Ele vai te intimidar. Ele intimida nas entrelinhas, né? Naquilo ali de que você demora um segundinho a mais no sinal para arrancar, ele já quer jogar o carro em cima. Essa mulher no volante, tá? Ele vai intimidando. Nesse de intimidar, fica muito posto, fica muito claro a insegurança dos homens. Tô tentando dar um oi aqui pra vocês e daqui a pouco eu vou ler os comentários, tá? Mas fica muito posto a insegurança, fica evidente que pra eles é um perigo ter uma mulher no volante.
verdade. É um perigo ter uma mulher que sabe dirigir, que pega o carro e não depende dele pra ir pra lugar nenhum, ele não vai nem saber onde ela tá, porque ela pega o carro e vai embora. É um perigo ter uma mulher com essa autonomia, com esse poder, que entra ali no páreo com ele. Então, assim, é um perigo danado, tá? Dentro dessa lógica toda que eu tentei resumir pra vocês, pensa no perigo que é pro homem, no quanto que ele fica assustado, inseguro com a ideia da mulher no volante. Oi, oi, oi para todos que estão entrando. Vamos lá compartilhar a live. Não vai durar muito tempo mais. Eu quero trazer mais algumas ideias aqui. Daqui a pouco eu leio todos os comentários, tá? Vambora, vamos continuar. Eu já falei da diferença da nossa criação de gênero aqui nessa live. Já falei de como que nós somos ali, fica impresso na nossa psique, fica impresso no nosso inconsciente, de que esse lugar não pertence a gente, como que fica tão marcado, que na hora que a gente chega para essa avaliação, lá na prova do Detran, com aquele monte de homem avaliando, aquilo toma da cabeça aos pés, porque é o encontro com o que é mais castrador, é o encontro com o que é mais predatório. E ali a nossa impostora vem à tona, assim, eles vão identificar que nós somos fake, eles vão identificar que nós não somos boas o suficientes, que esse lugar não pertence a gente, eles vão identificar isso. Então, daí que parte o nosso medo absurdo. Então, eu já consegui falar para vocês da nossa falta de intimidade a partir daquilo que a gente não é incentivada. Nós não somos incentivadas, nós não somos ensinadas, nós não pertencemos a esse lugar. Então, o que acontece? Os boys arrumam um contato tão próximo, tão íntimo com os carros, pertence a eles. Eles têm essa intimidade, eles sabem falar, eles querem ficar interessados. E pra gente é podado esse interesse. Não, calma aí. Você não pode, porque é muito arriscado, porque é muito perigoso, porque é isso, porque é aquilo. Enfim, nessa lógica toda, a gente desemboca no medo, na insegurança. Aí o que acontece? O que eu escuto muito aqui no consultório? Muitas mulheres que acham que não precisam da carteira porque não tem carro mesmo, ou porque não tá precisando, ou porque o pai pode levar, o irmão tá sempre levando e buscando, o primo tá ali ajudando, não precisa. Então a gente adia, a gente vai adiando. Deixa pra depois. Tem pacientes, assim, que eu atendo, que fica anos pra ir lá tirar a primeira habilitação, tirar a CNH. Esse medo faz a gente adiar as coisas. Essa noção, né? Essa noção de que não é pra gente, faz a gente adiar. Outra coisa, muitas mulheres que quando não adiam, né? Ou quando vão lá e topam fazer a habilitação, eu já atendi casos de mulheres que encerram o processo no meio, nem chegam para a parte da rua. Então, o que a gente faz? A gente começa, para no meio, fica frustrada ali, mas a gente dá um atestado de que aquele lugar não é nosso mesmo. Terceiro, as mulheres vão reprovando na prova. Eu tenho pacientes que foi 6, 7 vezes. Vocês devem conhecer, né, assim, pessoas, eu conheço gente, assim, próxima a mim também, 4, 5 vezes. Então, a gente vai chegando lá na hora, e a maioria e na hora não dá certo, sendo que a maioria dessas mulheres, durante as aulas, os instrutores delas relatam que elas são boas, que elas não erram, que elas entendem do que elas estão fazendo, que elas sempre sabem aquilo ali, elas sabem aquilo. O problema é o encontro ali com aquilo que é castrador, que elas sabem fazer. Outra coisa, elas passam na prova. Muitas passam na prova, são aprovadas e um monte não dirige, não vai pra rua, não pega o carro. Simplesmente aposenta a carteira ali, sabe? Deixa para um outro momento. Já tirei, já tá bom. Enfim, de todas essas formas, é um atestado de que esse lugar não pertence a nós. A gente fica com tanto receio ali, a gente fica com tanta insegurança de tomar posse desse lugar, que esse lugar vira um medo absurdo. E fica muito marcado isso. A gente tem que ir até lá, às vezes, para provar
para provar, seja na reprovação, seja desistindo da carteira, seja sendo aprovado e desistindo de dirigir. Ali a gente vai provar que esse lugar não nos pertence, que carro é coisa de homem, né? Mas não, o que eu tenho que te dizer hoje? Carro é coisa de gente. Eu até trouxe dados para te comprovar isso aqui, tá? Carro é coisa de gente. Não existe nenhum dispositivo assim que o homem nasce com ele dizendo que ele vai ser melhor para dirigir. Nada biológico, nada neurológico, nada físico que diga que ele tem uma capacidade inata que nasceu com ele, que ele vai dar conta de dirigir, você não. Nada, é puramente cultural. Você aprendeu isso, muito provável, ali na ordem matrilinear, que veio da tua mãe, que vem da mãe da tua mãe, que vem da sociedade que tá em torno ali. Não tem nada que o homem tenha de diferente que faça ele saber sobre carro, que ele faça ele achar que carro é assunto dele, que faça ele entender que só ele é possível dirigir esse negócio. E não, pesquisa, dados para vocês, tá? Tem os dados do Detran de São Paulo que provam que mulheres amam carros. Nós só não somos incentivadas a isso. A gente acha que a gente não tem que estudar sobre carro, que a gente não... Isso aí não pertence a nós, né? Que, se seu marido dirige, pra que tu vai dirigir, não é mesmo? A gente traz isso ali. Mas o Detran prova que nós amamos carros, que 40% da CNH lá do Detran de São Paulo é para mulheres e que elas dirigem tão bem quanto o homem. Várias pesquisas, gente, eu posso trazer tem várias, tá? Todas são unânimes que mulheres dirigem tão bem quanto o homem, mas eu vou trazer essa daqui pra vocês, que eles fizeram lá no Reino Unido. Eles fizeram tipo um teste mesmo, com várias pessoas, vários motoristas, e dividiram, né, homens e mulheres. A prova valia 30 pontos, né? Ali o teste valia 30 pontos. A média das mulheres, deixa eu só explicar, esse teste avaliava tudo. Avaliava segurança, direção defensiva, desempenho no trânsito, enfim, coisas como falar ao telefone, dirigir muito próximo do veículo, a velocidade, avaliava tudo. E valiam 30 pontos. A média das mulheres foi 23,6. A média dos homens, 19,8, tá? 19,8. Vocês estão abaixo da média. E aí... Aí que é o medo dos homens. Aí que é o medo. É de realmente entender que a gente dirige tão bem quanto eles, de que a gente não vai depender deles. Porque pensa aqui comigo. O que uma carteira de habilitação vai fazer na tua vida? Pensa, eu tô trazendo aqui frases de pessoas que me contam coisas do tipo assim: fiquei muito estressada, fiquei muito mal, peguei o carro e dei uma volta. Ah, não, assim, eu não tava muito bem, sabe? Peguei o carro e dei uma voltinha, me senti melhor, minha autoestima. Não, eu tirei a carteira, eu posso ir, posso vir, não preciso depender do meu pai mais, não preciso depender mais do fulano de tal. Não preciso depender mais do meu marido. Ah, mas quando eu peguei... Gente, isso é autonomia, independência, liberdade, autoestima. Enfim, o que uma habilitação pode fazer com você? É te dar poder. É te dar poder. É aí que é o perigo. É aí que é a insegurança do homem. Ele sabe que a gente sabe sobre carro. Ele sabe que não precisa de ter uma inteligência incrível para aprender a dirigir. Eles sabem que dirigir não é nada misterioso, não é nada de outro mundo, que com prática, com estudo, com um pouco de dedicação ali, qualquer ser humano consegue. Qual que é a intenção deles se apoderarem disso, assim, deles tomarem isso pra ele, sabe, assim, e de colocar isso um lugar só deles. Então, é essa a nossa questão. Quando você, voltando aqui, quando você desiste da tua habilitação, você está desistindo de todas nós. Você está desistindo do nosso empoderamento. Você está desistindo de tudo que a gente está lutando.
Eu sei que é difícil ir lá tentar uma, duas, três. Eu sei que é difícil lidar com isso. Eu contei aqui no início da live o meu medo, mesmo eu tendo sido aprovada, o meu medo tomava conta de mim. É difícil a gente enfrentar o nosso predador. É difícil a gente enfrentar aquilo que é castrador, aquilo que nos limita, que nos humilha e que diz o tempo inteiro que a gente não devia estar ali. Isso é difícil, mas quando você desiste disso, você desiste de todas nós, você desiste de tudo que a gente está lutando, você desiste da tua autonomia, do teu poder, da tua capacidade. Então não, pensa só, tá? Tem mais uns dados aqui, só pra gente finalizar. Muitas pesquisas apontam o quanto que nós somos mais cautelosas. Nós somos criadas para isso, nós somos mais seguras, cautelosas, enfim. Então, nas pesquisas, as mulheres sofrem menos acidentes. Os homens, eles trazem esse perfil mais inconsequente com o carro. Então, a gente tem tudo para dar certo nesse negócio. Tudo para dar certo. Porque para dirigir você tem que ter atenção, cautela, segurança, cuidado. Vocês querem exemplos, assim, eu vejo muitos exemplos nesse sentido. A mulher tem 2 irmãos, por exemplo. Dá 18 anos, os 2 irmãos tiram a habilitação. Ela não. Ela espera o momento certo na vida dela. Aí ela vai postergando. No final, depois de 5 anos, ela vai lá e tenta a habilitação dela, tenta tirar a habilitação dela e ela consegue. Ela só vai dirigir quando ela comprar um carro, porque os irmãos podem dirigir o carro do pai. Ela não, porque é muito perigoso. Ela tá ali o tempo inteiro com a carteira ali um pouco de escanteio, deixando o irmão levar. Não precisa dirigir, seu pai pode te levar, o vizinho pode te levar, fulano de tal pode te levar. Ela não. Ela vai sendo castrada, ela vai sendo presa ali. Enquanto isso, os irmãos, o pai, o pipipipopopô, bate o carro, arranha o carro na parede, anda sem cinto de segurança pra lá e pra cá, dirige falando no telefone, muito ali às avessas, muito ao encontro dessa coisa inconsequente, insegura. E essa mulher, quando ela pega o carro, ela vai ter cuidado, ela vai olhar com atenção, ela vai fazer com calma ali, ela vai cuidar para não falar no telefone, ela vai evitar as coisas. Então isso faz a gente ficar lá na frente nas pesquisas, de que somos mais indicadas até ao trânsito, sabe? Tem um exemplo aqui que diz que 62% das mulheres não falam no telefone enquanto dirigem e 40% das mulheres só dirigem de janela fechada. E em contrapartida, os homens estão lá embaixo nessa porcentagem, tá? Isso de dirigir de janela fechada, cadê? Meu namorado tá me vendo? Que eu só dirijo de janela fechada e eu brigo quando a gente tá dirigindo e ele quer dirigir com a janela aberta, porque é uma forma de estar em segurança. Cinto, janela fechada, cuidado com ao redor do carro, com o carro que tá na frente, né? A gente fica um pouco mais afastado. E tudo isso é perfeito pra você estar dirigindo. É tudo que você precisa. Então você tá pronta. Você tá pronta. Você só precisa identificar, reconhecer ali e enfrentar o seu predador. Você só precisa entender que isso tá plantado na tua cabeça. Essa ideia de que você não é boa para tal, de que você não tá pronta, de que falta alguma coisa, de que você não nasceu com um peru ali para poder dirigir. Mas você não precisa de um peru para dirigir. Você só precisa ser você. Você sabe tudo. Você tá com tudo na mão. Você tem calma, você é delicada, você é segura. Você é perfeita para dirigir. É isso, é só isso que você tem que entender, tá? E não, eu sei que é muito difícil, tá? Não vou dizer que não importa, porque eu sei que importa você ter reprovado 1, 2, 5 vezes, sei lá, você ter tentado várias vezes, isso é frustrante, isso é difícil, mas eu quero que você lembre, se você desiste disso, você desiste de muita, muita coisa. Muita coisa mesmo. E depois aqui não tá, ninguém nem quer saber se você reprovou 2, 5 ou 10 vezes. A gente nem quer saber, tá? É isso. Vou só ler aqui rapidinho os comentários. Lê. Ei, Lê, falando do ego masculino. Exatamente, Letícia. Cientificamente comprovado que os homens se envolvem em mais acidentes do que as mulheres. Isso mesmo.
Gente, é tantas pesquisas que eu fui atrás e eu tô chocada, tá? Todas as pesquisas são unânimes de que as mulheres dirigem tão bem e são muito mais cautelosas, seguras. Então, nós estamos prontinhas. Nós temos tudo, 100%. Muitas mulheres que relataram para mim, quando eu abri a enquete, até mesmo para ter base aqui para essa live, muitas relataram medo, insegurança. Por isso que eu falei desse tema aqui, né? Que às vezes tem habilitação, mas não dirige por medo. Não vai lá fazer a prova por medo, não entra na autoescola por insegurança. É muito atrelado aos companheiros. Esse é um outro ponto aqui. Como que o teu marido, como que o teu namorado, como que o teu irmão, como que os parceiros ainda da sua vida, eles retardam, eles anulam muitas vezes a tua potência para dirigir. E eu também expliquei um pouco por que isso acontece. É esse o perigo, né? Mulher no volante, perigo constante para eles. Porque é essa a intenção dele retardar, né? Dele querer te puxar um pouco para trás, falar, não é para você esse negócio. Você não, tá? Eu tentei explicar isso aqui na live. Enfim, deu para entender? Exatamente, Marina. O medo paralisa a gente. Que bom, Kellen, que a live deixou você mais segura pra prova. E eu sei que, eu vou repetir isso aqui, gente. Eu sei que é muito difícil. Eu comecei contando a minha história. E a minha história é bem uma historinha de foda, né? Boa, de contos de fadas. Porque eu fui aprovada na primeira, carro, moto. Tô aqui com a minha habilitação há 10 anos já. E só que eu lembro do medo, da ansiedade que eu tive. Como se fosse hoje, assim, como se tivesse sido ontem, na verdade, né? Assim que fala. Então, eu sei do que vocês estão falando. Eu sei o que é ter esse medo. Mas deixa eu repetir isso pra vocês. Abrir mão, desistir, deixar pra lá, é um atestado de que esse lugar não é nosso. É um atestado que eles precisam para continuar confirmando a ideia de que carro é coisa de homem, de que mulher no volante perigo constante, de que pra você, a frase, né, pra você, o único volante é tampa de panela. E isso te deixa desse tamanhozinho, tá? E eu quero você grandona, eu quero você gigante, eu quero você potente. Não, eu sei que importa, eu sei que é difícil, mas tenta quantas vezes for possível, quantas vezes você puder. Busca um psicólogo, se você tiver condições. Converse com outras pessoas, com outras mulheres que estão fazendo também o processo, para uma encorajar a outra. Eu acho que a gente pode criar, né, uma grande rede de encorajamento mesmo, uma das outras aqui, que uma hora isso sai, tá? Porque eu conheço gente que tentou 6, 7, 8 vezes e tá dirigindo hoje de boa, pra cima e pra baixo. Isso não significa que você é melhor ou pior do que fulano, isso não significa nada, tá? Que você é burra. Gente burra tira carteira, gente inteligente tira carteira. Isso não tem um grande mistério. Parece que tem um grande mistério, um grande segredo que só os homens revelam, né? Assim como esse carinha falou ontem lá com o meu namorado, né? Meu namorado chega me contando tudo, viu, gente? Que carro não é assunto de mulher. Porque é um assunto entre eles, tá ali na panelinha. Mas não é verdade, tá bom? Não é verdade. É isso, eu vou tentar depois fazer uma outra live falando sobre como que a gente pode, os homens podem ajudar a melhorar, a melhorar mesmo esse quadro, né? Apesar de estar melhorando, nós somos, né, tem muito mais mulheres hoje conseguindo a CNH, tanto que essa porcentagem, né? Esses dados também relevantes para o nosso lado, mas eu vou tentar fazer um pouco sobre isso, sobre empatia feminina também, tá bom? E é isso. Bom domingo para vocês, vou encerrar a live aqui agora, bora compartilhar ela com todo mundo. Quando você for fazer a prova, assiste essa live de novo, pega aí as coisas que eu falei aqui, pega força interior, porque você é muito forte por dentro, você é internamente muito forte. Por mais que todas essas marcas aí queiram diminuir o nosso poder, queiram diminuir a nossa força interna, não
não vai conseguir. Você é muito forte por dentro, então pega a tua força interior, pega essa live, pega outros conteúdos nas redes sociais, busca apoio em quem te apoia de verdade, tá? Mesmo fora da família, quem consegue te apoiar. Escuta só as pessoas que fazem você se sentir bem preparada. O resto, caga pra eles, tá bom? E é só isso. Boa noite, gente!